gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 7, onde iremos ler os 4 primeiros versículos deste capítulo. Me lembro que da última vez que o irmão Anderson Brejão esteve ministrando aqui, na sua sequência de mensagens sobre a ressurreição, o Brejão sempre prega mensagens em sequência sobre um assunto, ele vai desenvolvendo a cada pregação aquele assunto. Depois da sua ministração, nós estivemos conversando sobre esse texto aqui que ele mencionou de passagem, lateralmente, em sua mensagem, e até estava lembrando aí uma passagem do filósofo espanhol Ortega y Gasset, que ele fala sobre o náufrago, ao meditar sobre a consciência da morte. E ontem à noite, quando recebi o convite para estar ministrando aqui, eu fiquei pensando, como de praxe, afinal de contas, o que é que estarei pregando? Porque a gente que é acostumado a pregar sempre tem várias mensagens para estar pregando, mas se você busca uma direção de Deus, né, então você não vai pegar qualquer mensagem do seu repertório durante anos pregando para pregar naquele dia. Você quer falar aquilo que Deus quer falar naquela oportunidade para as pessoas. E eu estava a caminho do local onde fui ministrar ontem à noite, Escola Bíblica de Obreiros, lá em Barão de Petrópolis, em Rio Comprido. Estava pensando sobre o que ministrar quando lembrei dessa passagem, foi o motivo daquela nossa conversa naquela oportunidade. E depois que retornei a casa, a minha casa, depois daquela ministração, o Senhor falou no meu coração sobre essa passagem e eu resolvi então compartilhar uma breve reflexão nessa manhã sobre ela. Vamos ler? Todos já encontraram Eclesiastes capítulo 7, versículos de 1 a 4. Se sim, se manifestem com um forte aleluia. Aleluia. Diz a palavra de Deus: melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Você pode dizer amém? Amém. Queridos irmãos e amigos, segundo a tradição judaica, Salomão escreveu o livro de Cantares, também conhecido como Cântico dos Cânticos, na sua juventude. Escreveu o livro de Provérbios na sua meia-idade, escreveu este livro, o livro de Eclesiastes, no final de sua vida. E isso explica muito, tanto o espírito quanto o estilo deste livro. Explica muito bem o espírito, porque aqui nós encontramos Salomão oscilando entre um certo otimismo e o ceticismo. E isso tem tudo a ver com o momento da vida que ele estava vivenciando. Ele, no final da sua vida, estava em declínio, em vários sentidos. Estava num momento de desilusão, devido às extravagâncias que ele cometeu na vida dele, os seus pecados, no final da vida. Logo, essa oscilação é absolutamente natural. Ele está vivendo um período de desilusão. E tem tudo a ver com o estilo também, porque esse livro não é escrito com aquela introdução, aquele desenvolvimento, depois aquela peroração, aquela conclusão, aquele desfecho com encadeamento lógico durante todo o percurso. Não. Ele é escrito como se fosse um diário. Parece que ele se levantou um dia assim e estava bem mal-humorado, neurastênico, aí começa a escrever ali, cético, mal-humorado, daqui a pouco ele para, outro dia ele levanta mais otimista e começa a falar um pouco mais otimista. Daqui a pouco, passa algumas semanas ali, ele está de novo mal-humorado, ele começa a escrever de novo. Né? E esse carrossel de emoções nesse livro. Tem tudo a ver, porque está vivendo um período de desilusão
em momentos de desilusão, a gente passa por instabilidades emocionais, por uma perturbação na alma em que, em alguns momentos, a gente está bem, mas daqui a pouco a gente se sente de novo lá, como se diz aí no popular, na fossa, lá embaixo, down, enfim. E às vezes ele está mais desanimado e escreve assim, daqui a pouco ele fala um pouco mais otimista. Mas é interessante que o assunto sempre é o mesmo. Nisso esse livro é homogêneo. O assunto é o mesmo. O sentido da vida. E o desfecho dele é perfeito. Ele faz o desfecho, o último texto que ele coloca, concluindo de forma perfeita todo o raciocínio dele no livro, por mais que seja um raciocínio fragmentado, cheio de oscilações emocionais, mas ele fecha muito bem. Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14, os dois últimos versículos, são, na verdade, a chave hermenêutica, por assim dizer, de todo o livro de Eclesiastes. Aqui ele arremata, ele fecha com aquilo que é a essência, o extrato, o produto final de tudo aquilo que ele falou. De tudo que se tem ouvido, o fim é. Inclusive de tudo que eu falei aqui nesse livro. De tudo que eu escrevi, de tudo que eu coloquei aqui, o fim é. Resumo da história. Essência. O sumo de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Isso aqui sintetiza todo o livro e, inclusive, à luz disso, você compreende perfeitamente ele. Sem isso, você não vai entender algumas colocações que ele faz aqui nesta obra. E no capítulo 7, em especial, nós encontramos ele trazendo alguns conselhos para que a gente viva a vida de forma correta. Ele traz alguns conselhos que vão dizer para o leitor, vão orientar o leitor como a vida deve ser vivida. Antes disso, ele solta algumas orientações, ali e acolá, tal, mas ele gasta mais tempo falando sobre as desilusões da vida, sobre a futilidade dos prazeres da vida. Aí, entre algumas colocações dessas, ele coloca lá uma orientação importante, tal, mas a partir daqui, principalmente a partir do versículo 12 do capítulo 6, que é o último versículo do capítulo 6, em diante, ele começa essa onda de conselhos. O versículo 12 diz assim: porque quem sabe o que é bom nessa vida para o homem? Qual o sentido da vida? Porque quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, por todos os dias da sua vaidade, os quais gasta com sombra. Lembrando que vaidade aqui não tem um sentido de orgulho, mas tem um sentido de coisa vã, fútil, vazia. Repetindo, diz ele, pergunta a ele: porque quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, por todos os dias da sua vaidade, os quais gasta com sombra, por todos os dias de sua vida vazia, os quais gasta com coisas que não são concretas, são sombras. Porque quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? E aí, ele está chegando onde ele quer chegar. Começa a chegar no coração de toda a sua argumentação fragmentada. E aí, o capítulo 7 abre. Lembrando que a Bíblia originalmente não tinha capítulos e versículos, essas foram coisas colocadas depois, os capítulos e versículos, né? Essa divisão veio posteriormente. Então, entenda que isso aqui é uma sequência, né? Uma sequência de raciocínio. Então, ele abre o capítulo 7, aquilo que ficou esquematizado aqui nessa organização do livro de Eclesiastes no capítulo 7, dizendo: melhor é a boa fama ou o bom nome, dependendo da versão que você tem aí, do que o melhor unguento. Ele começa essa série de conselhos que vão responder a esse questionamento que ele faz no versículo 12, no final do capítulo 6. A primeira colocação que ele faz é: melhor o bom nome do que o melhor unguento. Como assim?
Bom nome, eu sei que é muito importante, mas por que ele compara isso com o melhor unguento? Porque na antiguidade, no Oriente, quando a pessoa queria ser bem aceita pela sociedade, pelo seu convívio social, ela comprava um perfume muito caro, um unguento muito caro, e usava, porque aquele perfume não só tornava aquela pessoa agradável, claro, por causa do bom cheiro dela, mas porque se era um perfume que todo mundo pelo cheiro percebia que era um do tipo caro, então essa pessoa era muito bem recebida. Sabe aquela coisa da pessoa que às vezes se veste bem, né? Se veste e se perfuma também. Hoje em dia você bota um bom perfume com aquele cheiro e se veste bem, para estar apresentável no meio das pessoas. É isso que ele quer dizer aqui. É melhor você ter um bom nome do que você ter só uma boa aparência, né? Um bom perfume, caro, que era muito importante para a cultura da época no Oriente. É melhor você ter um bom nome. É interessante que aqui há até um trocadilho no hebraico, porque nome ou fama aqui é Shem e o unguento é Shemen. A pronúncia é mais ou menos essa. É um trocadilho, Shem, Shemen. É melhor você ter um bom Shem do que um bom Shemen, né? Ele está fazendo um trocadilho aí, sonoramente é um trocadilho. E é interessante até que não existe esse boa antes do fama, ou esse bom antes do nome. No original está assim, melhor é o nome do que o melhor unguento. Inclusive, em algumas versões esse boa está em itálico para dizer assim, olha, não está no original, a gente colocou porque a gente entendeu que ele queria dizer isso. Ele está querendo dizer aqui, melhor é o nome, ou seja, aquilo que você construiu com sua história, e é isso que ele está querendo ressaltar aqui, e que nós vamos enfatizar aqui no desenvolvimento de nossa reflexão sobre esses versículos. É melhor aquilo que você constrói com sua história, com sua vida, do que simplesmente uma boa aparência que você pode conseguir. E aí ele fala na sequência, melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Ou seja, melhor é considerar a morte do que o início da vida. Se essa palavra fica solta, é meio difícil de entender, mas o que ele fala na sequência explica tudo. Lembrando, quando ele fala de nome, ele está falando daquilo que você construiu durante a sua vida, que foi fruto de uma construção, de uma labuta, de um morejar, de um sofrimento também, e ele fala sobre isso. Nós vamos ver aqui. Ele diz na sequência, verso 2, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, onde há festa. Por que é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há festa? Ele explica, porque ali se vê o fim de todos os homens, ou seja, o destino de todos os homens, o final de todos os homens. E os vivos o aplicam ao seu coração, ou seja, os vivos, eles levam a sério isso. Os inteligentes, eles não se esquecem disso, mas levam a sério isso, consideram isso. Ou seja, ele está dizendo aqui que para que você tenha uma vida com sentido, para que você faça escolhas corretas, para que você estabeleça uma hierarquia de prioridades correta, para que você tenha uma vida com sentido, com substância, você sempre tem que estar consciente da morte. Algo que o ser humano não gosta de pensar, mas somente assim ele vai saber estabelecer prioridades corretas, fazer escolhas sábias na vida, saber quais são os prazeres que ele pode gozar, os que ele não pode gozar, quais são os prazeres que valem a pena e os que não valem a pena, quais são as decisões que tem que tomar naquele momento na sua família, na sua vida pessoal e tudo. Ele só faz isso quando ele tem consciência da morte. A pessoa que não tem consciência da morte, ela vive uma vida fútil. E quando eu falo consciência da morte, eu não estou falando daquela pessoa existencialista, ateísta, que pensa que, olha, como eu vou morrer,
então a vida não tem sentido. Não é desse tipo de pessoa que Salomão está falando aqui, que nós devemos ser. Porque essa pessoa, quando pensa na morte no sentido de que eu sou ateu, não creio em Deus, não creio em vida além dessa aqui, então morreu, acabou, então eu vou desfrutar loucamente os prazeres da vida sem ficar preocupado com moral, com valores, com nada disso. Não, ele não está falando disso. Lembre-se que a perspectiva dele é essa aqui, ó. Vamos voltar lá para capítulo 12, versículos 13 e 14, os dois últimos versículos deste livro de Eclesiastes. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Veja que ele fala de dever, né? Verso 14: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Ou seja, está falando de final da vida, tem juízo. Final da vida vai ter um julgamento. Tudo que você faz aqui vai ter consequências depois, ainda aqui e depois na eternidade. Você só vai levar daqui aquilo que você construiu de positivo ou negativo para a eternidade. Então a melhor forma de você se conduzir na vida é viver sempre com consciência da morte. Consciência da morte não quer dizer que você vai ficar sendo uma pessoa mórbida. Não é isso que ele está falando aqui. Mas ele está dizendo assim: você só leva a vida a sério quando você se lembra: ei, no final vem a morte, depois segue-se o juízo. O que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu estou fazendo? Como é que eu quero terminar a minha vida? O que é que eu quero que seja escrito lá no meu epitáfio no final? O que é que eu fiz até aqui que vai fazer com que aquilo que eu desejo que seja escrito no meu epitáfio se concretize? Como é que eu estou levando a vida? O que eu tenho feito? A maioria das pessoas não se importa com isso. E quando vai se importar com isso, a maior parte da vida já foi embora. Quando a ficha cai, já era. E aí ele diz: ali você vê o fim de todos os homens, o destino dos homens, e aí você aplica o seu coração. Você começa a meditar e dizer: puxa vida, será que aquilo que eu estou fazendo realmente é prioritário? Ele não está dizendo aqui que você não deve gozar os prazeres da vida. Muito ao contrário, você vai encontrar ele dizendo várias vezes: goza os prazeres da vida, faça isso, faça aquilo. Mas ele sempre fala de ter moderação e prudência nas coisas. O que ele está querendo dizer é: até aquilo que você faz, que é um prazer, até aquele prazer que você busca, tem que estar dentro desse contexto maior. Desse contexto maior. Você já parou para pensar que se você olhar para os prazeres da vida nessa perspectiva, você não precisa nem de uma tabela dizendo para você: esse tipo de prazer é pecado, esse aqui não é. Você não precisa dessa tabela. Não só vou saber que se esse prazer é pecado ou não, se tiver uma tabela dizendo para mim que é ou não. Quando você começa a olhar nessa perspectiva, até alguns prazeres que em si mesmos não são um mal, mas na tua vida particularmente pode ser, na vida do outro não. Tem coisas que claramente são um mal para qualquer um. Né? Por exemplo, a pessoa que se droga, isso vai causar algum tipo de prazer naquele momento. Na vida de qualquer um, isso aí é um mal. Né? Nessa perspectiva aqui, é claramente um mal. Mas até coisas que em si mesmas não são, que na vida de determinada pessoa, em determinado contexto não é, na sua vida pode ser, pelo menos, em determinado contexto da sua vida. Veja, tudo isso é reflexões que cada um tem que fazer particularmente. O que eu estou querendo dizer é que tudo fica mais fácil de ser compreendido. As prioridades da nossa vida, as escolhas que nós devemos tomar para conduzir a nossa vida até o final, quando você pensa sempre assim, tendo como perspectiva a morte. Não é muito legal falar assim sobre morte, né? Mas é isso que ele está falando. É papo sério aqui. É papo meio pesado, como o pessoal diz, mas é isso. Ele está dizendo assim, ó: sempre viva tendo a consciência da morte, que vem no juízo. Aí, toda vez você vai
tomar uma decisão certa na sua vida pessoal. Já notou quando a pessoa está no final da vida ali, quando ele está para morrer ali? Aí pergunta para ele, o que é que você se arrepende? Aí ele começa a ver que muitas coisas que não eram prioritárias na vida, ele colocou como prioridade e no final ele se arrepende. Ele só tomou consciência disso quando já estava na reta final. Aí ele percebeu quando ele tinha que ter essa consciência no começo, desde o começo. Então é isso que Salomão está dizendo. Inclusive, as pessoas não buscam aperfeiçoamento se elas não têm consciência disso. Se você trata a vida como se a vida não tivesse fim, você não busca aperfeiçoamento. Se não tivesse fim, veja, nós cremos na eternidade, na vida após a morte. Mas estou falando no sentido de que você vai viver eternamente sem um juízo no meio do caminho. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Morte e juízo. Porque o conceito de morte aqui é não só de finitude, porque aí caímos simplesmente no existencialista ateísta, que pelo contrário, para ele, então como a vida não tem sentido, tudo acaba ali na morte, eu vou fazer qualquer coisa que me vier à telha sem consciência moral de nada. Não, eu estou falando de morte com sentido de juízo ali. Ninguém busca aperfeiçoamento se ele pensa na vida ou trata a vida, às vezes ele nem pensa assim, mas ele inconscientemente trata a vida como se ela tivesse uma continuidade sem fim, sem ter no meio do caminho ali um juízo, alguma coisa. Agora, quando você tem essa consciência, você busca se aperfeiçoar, você busca melhorar. Talvez nesta manhã seja um momento para você pessoalmente, que de repente estava conduzindo a sua vida sem pensar nisso, se eventualmente tem alguém aqui nessa situação, pare e pense, opa, como é que eu quero terminar a minha vida? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Ou talvez você que começou nessa perspectiva, mas depois perdeu de vista isso aí, agora está... Opa, peraí. Qual é a minha meta? Qual é o meu objetivo da minha vida? Na sequência ele diz, verso 3, melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Aqui ele está dizendo o seguinte, que a tristeza é melhor do que o riso, porque a tristeza leva ao aperfeiçoamento. Melhor se faz o coração com a tristeza, que ele está querendo falar de um aperfeiçoamento do caráter, da personalidade, através do sofrimento. O riso é bom e deve ser desejado, mas não como um fim em si mesmo. Sempre não deve ser o prazer o norte na vida. A pessoa que faz isso é o que na filosofia se chama hedonista, a pessoa que estabelece o prazer como critério da sua vida. Quem estabelece o prazer como critério da sua vida, meu Deus do céu, me deu prazer, então é certo. Aí vai se arrebentar na vida. Veja, não é que o prazer em si seja algo mal, mas determinados prazeres não valem a pena e outros prazeres valem a pena, mas sempre dentro do contexto das prioridades ali. Enfim, o que aperfeiçoa mesmo é a tristeza. Não estou dizendo que agora eu vou ser melancólico. Eu não estou dizendo isso aqui, Salomão não está afirmando isso aqui, que agora você tem que viver como melancólico e tal, porque várias vezes você vai encontrar ele no texto bíblico, eu já falei aqui, volto a frisar, olha. Mas a vida com a mulher da sua vida, vá para a festa, tal, ele somente diz assim, mas seja moderado, aquela coisa toda. Ele não diz que você não deve gozar os prazeres da vida, mas ele está dizendo, olha, tudo com moderação, tudo dentro de uma perspectiva. E lembrando que não são essas coisas que aperfeiçoam a personalidade, mas são os momentos de sofrimento. Você sabe disso. Os momentos em que você cresceu mais foram os momentos de provação. Não foram os momentos de festança, que são bons, mas não servem para aperfeiçoamento.
É isso que ele está dizendo aqui. Não serve para aperfeiçoamento. Você não deve ser uma pessoa que busca tribulações para a sua vida. Mas a forma como você lida com o sofrimento pode fazer com que você saia dele melhor. Eu digo pode fazer, porque se você lidar errado com ele, vai fazer com que você caia mais. Mas se você souber lidar com ele, vai fazer você crescer. Isso é um fato. A provação leva ao aperfeiçoamento. Isso é um princípio bíblico. Princípio bíblico. Aliás, por esse princípio, o princípio da provação, você entende por que Deus permitiu a queda. A queda de Adão e Eva. Por que Deus permitiu a queda? Vamos analisar aquela situação lá de Gênesis capítulo 3? Vamos lá. Deus criou o homem justo, né? Eclesiastes, inclusive, 7:29, outro versículo, diz que Deus criou o homem reto, justo, íntegro, yanchar no hebraico. E o ser humano caiu por quê? Se ele não tinha nenhuma coação interna nem externa para ele cair. Não tinha uma coação interna porque ele não tinha natureza pecaminosa. Eu e você temos. Mas ele não tinha. Então ele não tinha essa pressão interna. Ele não tinha. Ele não tinha também a pressão externa. Não tinha também. Ele só caiu por causa de 3 coisas. 3 elementos ali. Que tornaram a queda não necessária, mas possível. A queda não foi uma ordenança divina. A queda não era necessária. A queda era possível. E por que se tornou possível? Porque, primeiro, ele tinha um livre-arbítrio. Segundo, ele tinha o desejo físico instintivo. Afinal de contas, estamos falando lá de comer uma fruta que é agradável aos olhos e cujo gosto é muito bom. Terceiro, tinha um agente ali que era o tentador. Por causa dessas 3 coisas, a queda foi possível, mas não necessária. Ela aconteceu pelo mau uso do livre-arbítrio. Ela poderia ser evitada se 3 coisas não estivessem ali, ou pelo menos uma delas não estivesse ali. As 3 coisas que eu falo são livre-arbítrio, esse desejo físico instintivo normal, no caso do alimentar-se, do prazer da comida, e o agente, o tentador. Se, por exemplo, o ser humano não fosse livre, não havia queda. Mas não dá para tirar a liberdade, porque se tirar a liberdade não tem relacionamento. Deus é amor, Ele quer uma relação verdadeira. Se não é algo simplesmente robótico, mecânico, não é verdadeiro, não é sincero. Para haver relacionamento, tem que ser um ser livre. A adoração tem que ser algo espontâneo, não algo que você faz forçado, você não quer. Não. Para ser adoração, para ser de fato adoração e ser recebido, não uma farsa ali, tem que ser espontâneo, tem que ser sincero. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é verdade? Então não dá para tirar a livre-arbítrio. Mas dava para tirar o tentador e dava para tirar o desejo físico ali da comida, apesar de, volto a dizer, nenhuma dessas 2 coisas determinava a queda, tornava ela possível, mas não necessária. Nenhuma dessas 3, mas agora estou falando especificamente das outras 2 agora. Primeiro, vamos lá para o desejo físico. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 2. Onde é que eu quero chegar com aquilo que Salomão disse? A gente vai chegar lá. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Versículos 8 e 9. Antes, capítulo 3,
Versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Será que só aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos? Só o fruto daquela árvore é que era, em outras palavras, gostoso, tinha um sabor bom. Além de ser atraente o cheiro, a visão dela. Não, veja o que diz Gênesis capítulo 2, versículos 8 e 9. E plantou o Senhor, Deus, no jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Então não era a seguinte situação. Poxa, as outras frutas têm a sua beleza e sua atração, mas aquela ali é mais atraente que todas. Aquela é mais cheirosa. O gosto daquela é melhor do que o gosto das outras. Não. Todas as árvores que estavam ali eram árvores agradáveis e boa comida, ou seja, eram apetitosas todas as frutas ali. Não era uma que é mais gostosa do que a outra, não. Até porque o argumento que Satanás, que possuiu aqui essa serpente, como nós vemos lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 2, quando ele é chamado de antiga serpente, uma referência justamente a esse episódio aqui no Éden. A antiga serpente, que é o diabo e Satanás, explica lá o João no Apocalipse. Deus permitiu essa possessão desse animal aqui. O argumento dele era outro, que se comer essa fruta, aí vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, porque em termos de gosto, de beleza, de atração, era igual às outras. Agora, precisava ter esse componente também para que a coisa fosse, né? Porque, digamos, que ele tivesse argumentado tudo isso, se você comer vai acontecer isso, isso, isso. Mas fosse uma fruta sem aparência agradável, cheiro ruim, nada que te atração. Meu irmão, pode até ser isso, mas eu não tenho certeza, ainda mais que a coisa já tem uma aparência ruim, né? Mas não. Então Deus poderia ter evitado a queda, ou tirando o livre-arbítrio, não é possível. Ou então, não tira o livre-arbítrio. Mas tirava aquela árvore dali, ou tirava o desejo físico, por comida, o prazer, o apetite, o sabor da fruta, o que também não fazia sentido, porque Deus fez isso justamente para que a experiência de se alimentar, para a gente ser fortalecido, fosse atraente, fosse prazerosa. Já mais novo, se fosse como um remédio, que às vezes é ruim e amargoso, mas você toma porque é o jeito para a tua saúde, né? Deus torna uma experiência agradável, né? Ele poderia então pelo menos impedir que Satanás estivesse ali. Então, porque ele permite, veja, a queda não era necessária, mas era possível. E poderia ser evitada? Poderia. O homem tinha a capacidade, inclusive, de escolher o certo. Ele não tinha nenhuma pressão interna ou externa, pressão, como nós temos hoje. Externa, nós temos o mundo, esse sistema que nós vivemos, que nos pressiona a todo momento a cair. E nem a pressão interna da natureza, porque nós não tinha nada disso. Então ele poderia existir sem problema nenhum. Mas Deus poderia fazer com que fosse absolutamente impossível se ele tirasse, por exemplo, Satanás ali da história. Porque ele permite, então, que a queda seja uma possibilidade. Não uma necessidade, mas uma possibilidade. Por quê? É aqui que você encontra o link com aquilo que a gente acabou de ver lá em Eclesiastes capítulo 7. Algo que tangencia, um princípio que tangencia aquele outro assunto lá. Porque a aprovação do Éden era necessária para o aperfeiçoamento daquele ser criado. Sem a aprovação do Éden, o homem não poderia ser aperfeiçoado. Entendeu? E justamente porque Deus ama aquela criatura que Ele criou, Ele quer o aperfeiçoamento daquela criatura. Mas para que ela seja aperfeiçoada, essa pessoa que é um ser livre, precisa passar por essa aprovação da tentação do Éden.
Senão, vai ser um filho mimado que nunca vai desenvolver suas potencialidades. Passar pela provação e obedecer no meio da provação e suportar aquela provação faria com que ele fosse aperfeiçoado tremendamente. Isso é um princípio bíblico. Ou você nunca leu em Hebreus, por exemplo, que Jesus, Deus encarnado, foi aperfeiçoado através do sofrimento. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Hebreus capítulo 5, versículo 8, se não me falha a memória. Ele aprendeu obediência através do sofrimento. Jesus, Deus encarnado. Não é que a parte dele divina, né? É meio difícil falar essa coisa de parte divina, porque a dupla natureza de Cristo é uma das doutrinas mais difíceis de explicar, mas ele era 100% homem e 100% Deus. Então ali as coisas se misturavam, apesar de haver uma distinção. Difícil é você tentar diferenciar isso perfeitamente. Mas enfim, havia uma distinção ali de naturezas, apesar de 100% daquele homem ser Deus, 100% Jesus como Deus está ali naquele homem. Mas vamos lá. Ser aquele homem. Jesus como ser humano precisava do aperfeiçoamento. E vinha pela obediência. Que só é possível quando há aprovação. Se não há aprovação, se não há teste, se não há sofrimento, provação, teste, não faz sentido obediência. Obediência implica o quê? Um teste, uma aprovação, um sofrimento, entende? Quando houve a aprovação da queda de Lúcifer, uma parte dos anjos caíram. Aqueles que caíram se degeneraram. E aqueles que permaneceram passaram a ser chamados de santos anjos de Deus. Eles são chamados de santos anjos. Houve um aperfeiçoamento deles, um crescimento. Você está entendendo? Você é aperfeiçoado através da obediência. Através da obediência que vem justamente porque há uma provação, um sofrimento, um teste, enfim. E aí nós voltamos aqui para Eclesiastes, quando Salomão diz: melhor a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Se aperfeiçoa o coração, ou seja, o sofrimento, a provação, o teste, a tristeza mesmo da aprovação, aquela situação, aquela prova, ela vai aperfeiçoar você. Ela vai fazer você crescer, ela vai fazer você amadurecer. Não tem amadurecimento sem provação. Adão não poderia amadurecer, não poderia crescer, não poderia desenvolver os potenciais que havia nele enormes, se ele não passasse por aquela provação do Éden. Não passa, aí é queda livre. Passa, vai para cima. Já passou por aquelas situações em que você está sendo tentado fortemente? E se você cai, é down, queda. Mas se você vence aquilo ali, parece que você dá um salto catapultado espiritualmente. Já passou por isso? Então, lembre-se, eu já disse aqui uma vez pregando, Deus não é só Deus de propósitos, Deus é Deus de processos também, amém? Amém. E o processo faz parte do nosso crescimento. Eu não sei que dificuldade você pode estar passando, eu não sei a aprovação, o teste, mas creia que isso é para o seu aperfeiçoamento, que através dessa tristeza, se você souber lidar com ela, isso que foi inevitável, que fugiu ao teu controle, que veio por permissão de Deus, que tinha de acontecer, que Deus permitiu que acontecesse, você não pôde evitar. A forma como você vai lidar com isso vai fazer, se você lidar de forma certa, vai fazer com que você cresça, com que você saia dessa situação mais forte, aperfeiçoado, com o seu coração melhor. O coração não vai sair pior, ele vai sair melhor. Você pensa que o meu coração vai ser despedaçado, agora já era. Ele vai ser
arrancado aos pedaços, jogado fora, esmigalhado, destruído. Não! Ele vai sair forte, robustecido, calejado, grande, robusto. Amém? Se você souber lidar com a situação nessa perspectiva. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Ou seja, o tolo só quer saber de festa. Mas o sábio não é quem não gosta de festa, mas ele sempre pensa também no final da vida. É isso que Salomão está dizendo aqui. Prazer sim, mas dentro de uma perspectiva, né? Não é que o prazer deve ser eliminado da vida, mas tudo sempre dentro dessa perspectiva. Amém? Essa palavra que Deus colocou no meu coração para falar nessa manhã. Um pouco pesada, que a gente fala de morte, né? Mas de Salomão. Lembre-se disso. Pare para pensar. Se todo ser humano guiasse a sua vida, estabelecesse suas prioridades, as suas escolhas, tudo nessa perspectiva, como seria a vida humana? Justamente porque as pessoas, em sua esmagadora maioria, não se importam com isso. O pecado cega elas para que não olhem para isso, para que não liguem para isso, e pensem até que não existe juízo, que não existe nada disso. Ou, se estão conscientes disso, eles esqueçam, ouvidem, vivam como se isso não existisse, né? Porque uma coisa é você saber de uma verdade, outra é você estar consciente constantemente dela. Por exemplo, se você perguntar para qualquer crente, servo de Deus, você crê que Deus é todo-poderoso, que Deus tem o poder de resolver qualquer situação? Não creio. Mas quando vem a tribulação, às vezes a gente não age como se a gente não acreditasse nisso que a gente afirma. É como aquela aeromoça que o avião está caindo, ela diz assim: fique calmo, fique calmo, fique calmo. E ela mesmo não está, né? A gente fica assim, ó. Deus é todo poderoso, Ele pode resolver assim. Mas você age como se não acreditasse nisso. Então, não é só uma declaração, uma confissão, é viver essa confissão. Você crê que existe um juízo? Você crê que... Não é que você vai para o inferno, não. Aqui eu estou falando de crente, né? Mas assim, que no final tem um tribunal de Cristo, em que tuas obras vão ser julgadas. E tem obra que é de madeira, de palha, de feno, e outras que são de ouro, de prata. Você crê nisso? E como é que você quer terminar? Como é que você quer que seja o teu epitáfio? O que você quer ouvir dele no final? Como é que você está conduzindo a sua vida até aqui? Olha para isso. Viva. É duro falar assim, mas uma consciência de juízo. Não de juízo no sentido de eu vou para o inferno. Não é isso, porque eu creio que estou falando aqui é só crentes salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, tem certeza da sua salvação. Né? E você não é salvo pelas obras, você é salvo pela fé. Mas as obras contam lá para galardão, para glorificação, o nível da glória que cada um terá, né? Galardão não é mais do que isso. A posição que cada um terá lá. E a Bíblia trata aquela situação do tribunal de Cristo como um momento que vai ter vergonha, né? Que alguns vão se envergonhar. Mas enfim, depois daquela situação, o camarada vai dizer assim: ó, bati na trave, entrei, mas estou lá, bodas do cordeiro, aleluia e tal. Mas olha, não é só isso não. Tem coisas que você vai se arrepender e dizer: poxa, eu poderia ter não ouvir o que vou ouvir, receber mais do que já estarei recebendo, que o principal temos lá, mas enfim. E tudo isso é acertado aqui. Como diz Paulo escrevendo a Timóteo, viemos esse mundo sem nada, e manifesto é que sairemos dele também pelados. Entramos pelados, sairemos pelados, porque não trouxemos nada fisicamente além dos nossos próprios corpos, e sairemos daqui levando apenas os nossos próprios corpos, aliás, nem levando, né? De certa forma, né? Tudo que é material fica aqui. Vai ser restaurado depois, vai ter ressurreição, claro, vai ser restaurado depois, um pouco, né? Mas o que você faz no sentido moral, espiritual, isso você leva. Isso conta e pesa muito. E aí você pode sair daqui pobre ou rico nesse sentido.
O sentido da vida é o assunto aqui. E o sentido da vida é teme ao Senhor, guarde seus mandamentos, faça o que você deve fazer. Lembre-se do juízo. Tudo que você fizer na vida, nessa perspectiva, lembre-se. Então eu vou fazer assim, vou fazer desse jeito. Não, vou fazer assim, vou fazer. Todas essas decisões, as escolhas que você tomar na sua vida, sempre tenha isso na sua perspectiva. Amém? E aí, você vai ver sempre a bênção de Deus em todas as áreas da sua vida. Você vai ver sempre a confirmação do seu... E na prova, lembre-se, na prova, vale a pena ser fiel. Vale a pena ser obediente. Porque quando você passa pelo crisol, pela tempestade, pela fornalha e sai do outro lado, você sai transformado. É como aquela avezinha que era frágil e aí morre, mas depois ressuscita como uma fênix dourada, brilhante, enfim. Amém? Até no sentido macro também, porque, diz Paulo, essa leve e momentânea tribulação aqui, na terra, essa vida de tribulação de forma geral, se a gente souber lidar com ela, vai resultar depois num peso de glória excelente lá nos céus. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de nós mais e mais, em nome do Senhor Jesus.